Comecemos hoje pelo Dragão, onde Brian Aguirre está na mira do Futebol Clube do Porto, ele que é considerado um dos jovens com mais potencial e que estão agora a aparecer no Newell's. Aguirre estará a ser acompanhado com bastante atenção pelo scouting portista. Segundo o portal Rosário Plus, os Dragões terão um extremo de 20 anos referenciado, embora ainda não tenham apresentado qualquer proposta formal ao clube argentino. Aguirre leva um golo e 3 assistências em 19 jogos pelos rojinegros, que, de acordo com a mesma fonte, preferiam que o internacional sub-20 argentino, ele que esteve no recente Mundial que decorreu na Argentina, ficasse no clube pelo menos mais 6 meses. Contudo, explicam que a chegada de uma oferta poderia alterar esse panorama, atendendo a que o ala está avaliado em 2 milhões de euros pelo portal Transfermarkt. O seu contrato com o Newell's expira em 2025. O Futebol Clube do Porto, que também pode fazer uma venda inesperada, Lume pode vir a representar um encaixe inesperado então para as contas da SAD. Segundo o jornal Record, o senegalês de 26 anos tem alguns clubes do Médio Oriente interessados na sua contratação, não sendo excluir a chegada ao Estádio do Dragão de uma oferta atrativa. Nas 2 últimas épocas, o médio esteve emprestado consecutivamente ao Alavés de Espanha e mais recentemente ao Reading de Inglaterra, pelos quais disputou um total de 64 partidas igualmente repartidas. A utilização que sustenta a valorização é que Lume acaba por conseguir, e que ainda de acordo com as informações recolhidas pelo jornal Record, pode até suscitar a concretização de uma oferta superior à opção de compra que os britânicos não exerceram, ela que está cifrada em 5 milhões. Numa situação semelhante encontra-se Bruno Costa, ele que igualmente tem interessados já de longa data no mercado árabe. Em janeiro, o Futebol Clube do Porto bloqueou a saída do médio, algo que já não acontecerá assim os Dragões recebam ofertas interessantes. A SAD investiu 2 milhões e meio de euros na aquisição de 50% do seu passe em julho de 2021. De recordar que no exercício que irá ser concluído esta sexta-feira, a SAD conta por agora com as vendas de Francisco Conceição por 5 milhões e Diogo Leite por 7 milhões e meio de euros. Lume tem apenas mais um ano de contrato com os Dragões. Depois do fecho desta janela, o médio estará a poucos meses de poder assinar como jogador livre por outro emblema, o que representaria a perda total do investimento feito na sua aquisição em julho de 2019, cerca de 6 milhões e 750 mil euros por 75% do seu passe. O Braga detém os restantes 25%. O Sporting continua no mercado à procura de reforços que possam ser adicionados ao plantel às ordens de Amorim, e desta feita na imprensa italiana surgiu um novo nome associado ao interesse dos verde-e-brancos. De acordo com Gianluca Di Marzio, jornalista transalpino, Danil Kulusevich é um nome que consta na lista de alvos da direção leonina, sendo que existirá concorrência pelo jogador que alinha no Spartak. Aos 22 anos, o médio-direito russo, que também pode jogar como ala e somou 35 jogos esta temporada na formação moscovita, surge no radar de clubes italianos, entre eles Lazio, Génova e Hellas Verona, além de ser apontado igualmente ao interesse do Sporting. Segundo Di Marzio, o Spartak estaria disposto a negociar com Kulusevich num acordo de empréstimo por uma temporada, mas que englobaria sempre uma opção de compra fixada na ordem dos 8 milhões. Além disso, é referido que o internacional russo ofere atualmente cerca de 1 milhão de euros por ano no Spartak. Fonte do Sporting disse, no entanto, que o futebolista não entra nas contas dos Leões e que também nem sequer está referenciado. Certa mesmo é a aquisição de mais parcelas dos passes de Manuel Ugarte e Pote. Relativamente ao médio uruguaio que está de saída para o PSG por 60 milhões de euros, a SAD leonina adquiriu junto do Famalicão mais 10% dos direitos económicos por 2 milhões, ficando com 80% do atleta. Quanto a Pote, o Sporting pagou aos famalicenses 7 milhões de euros, acrescido de 700 mil euros de custos de financiamento decorrentes da extensão do prazo de pagamento por 40%, ficando agora com 90% do médio goleador, um gasto total de 9 milhões e 700 mil euros. O Famalicão aceitou vender esta parcela de 10% de Ugarte por um valor acessível, com o compromisso de que os Leões investiriam depois uma verba maior em Pote. Assim, Ugarte custou um total de 12 milhões e meio de euros, enquanto que Pote chegou agora aos 13 milhões e meio.
Quanto ao Benfica, Bento continua a ser um dos alvos prioritários para a nova temporada, mas o Atlético Paranaense não está mesmo disposto a perder o guarda-redes até ao final da época e já recusou uma oferta vinda da Luz, adiantou o Globo Sport. A mesma publicação brasileira revela que o valor da primeira proposta não agradou aos dirigentes do Atlético, isso é algo que já sabemos aqui no MTL, mas a direção do Benfica vai avançar com nova investida, assinando agora com um montante em torno dos 10 milhões de euros, sem parcelas opcionais. Ainda assim, este valor também pode ser insuficiente para convencer o emblema brasileiro a libertar o guarda-redes, uma vez que o Atlético entende que o atleta pode valorizar ainda mais, querendo fazer de Bento a venda mais elevada de sempre na posição de guarda-redes do futebol brasileiro. O recorde, refira-se, pertence a Alisson, atualmente no Liverpool, que rendeu 5 milhões de euros ao Internacional no momento de saída para a Roma. Com 24 anos, Bento foi formado no Atlético Paranaense e estreou-se na equipa principal em 2020, tendo ganho a titularidade em 2022. Até ao momento já leva 110 jogos pelo clube e está no radar da seleção brasileira. Muito se tem falado da cada vez mais provável ida de Ángel Di Maria para o Benfica, apesar do desejo dos adeptos do Rosário Central, o clube que o lançou para o futebol europeu. Nesse sentido, Gonzalo Veloso, o presidente do referido emblema argentino, não hesitou em realçar a história que o experiente avançado escreveu como embaixador do clube, garantindo que o emblema aguardará o tempo que for preciso por ele. Di Maria é Rosário Central e o Rosário Central é a sua casa. É um jogador formado aqui desde os infantis e que chegou à primeira equipa, a Internacional, e é o maior da história. Não temos nenhum embaixador como ele, é um dos maiores orgulhos. O Di Maria nem precisa de vir para aqui para ser vinculado ao clube. Nesses 15 anos de carreira ele foi enormemente generoso, sempre disponível. Posso dizer que ajudou o clube de 1000 maneiras, ele e a sua família. Como presidente do Rosário Central, adoraria que ele viesse. Caberia a mim e à minha direção iniciar uma reconstrução. O campeão mundial ao serviço da Argentina de 35 anos está na reta final de contrato com a Juve, clube que já confirmou a sua saída, pelo que poderá estar prestes a reforçar o emblema da Luz, até como já confirmou Fabrício Romano. Recorde-se que após a passagem pelo Benfica entre 2007 e 2010, Di Maria já representou clubes como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e, na última época, a Juventus. Portimonense e Santa Clara anunciaram uma troca de jogadores por empréstimo com opção de compra para ambos os lados, a envolver o médio Gustavo Klinsmann e o extremo Rildo Filho. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.